Mateus, capítulo 27, o versículo 50 e o versículo 51. A palavra diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Até aí, irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar conosco, continue a ministrar conosco nesta noite, assim como o Senhor tem feito desde o início dessa reunião. Nós estamos num ambiente tão gostoso, uma atmosfera tão boa, Senhor, e que assim continue, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, peço a Tua bênção para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da mensagem que eu quero trabalhar com você nessa noite é: o véu se rasgou. Amém? O véu rasgou. O véu se rasgou. Amém? Esse é o tema desta noite. O véu rasgou, em nome de Jesus. Amém? E aqui nós vimos nessa passagem, que nós lemos esses dois versículos da Bíblia, que começa o versículo 50, né? Jesus, ele está aqui próximo da sua morte, né? Na sua cruz. Jesus está aqui crucificado, né? E próximo da sua morte, ele tinha dado um brado, né? O Eli, lama sabachthani, e agora Jesus dá um segundo brado. O versículo 50, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E naquele momento que Jesus entrega o Espírito, ele morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes. E o que era o santuário, né? O que era esse santuário que o véu se rasgou em duas partes? Quando a gente volta um pouquinho, para a gente entender, o santuário era o tabernáculo. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, e Deus começa uma caminhada com esse povo rumo à terra prometida, e chega um determinado momento, Deus pede para que eles fizessem um tabernáculo. E qual que era o grande objetivo do tabernáculo? Por que Deus pede para aquele povo fazer um tabernáculo numa caminhada no deserto, né? Fazer o tipo de uma cabana que era toda desmontável, que podia caminhar, porque o povo era um povo itinerante, eles tinham que, eles não fixou residência, eles tinham que ir rumo à terra prometida. Porque quando Deus criou o homem, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, o homem ele desobedeceu a Deus. E quando ele desobedece a Deus, entra o pecado. E quando entra o pecado, o céu se fecha. O céu se fecha. E a Bíblia diz que Deus tira o homem do jardim do Éden e coloca querubins para fechar aquela porta. A porta do Éden ficou fechada para o homem. E o homem começou a andar agora distante de Deus. E quando Deus pede para fazer esse tabernáculo, o tabernáculo era dividido em três partes. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e o santo dos santos. Ele era dividido em três partes. E se você pegar lá em Êxodo 25, você vai ver todas as instruções do tabernáculo. E Deus pede para fazer esses três compartimentos, dar as medidas, dar toda a descrição, todo o material ser utilizado, a forma de ser utilizado, o que ser utilizado, detalhadamente. Deus prepara tudo e manda construir o tabernáculo. E quando Deus constrói o tabernáculo, Deus vai dividir o tabernáculo em o átrio, que era o lugar de fora, depois o lugar santo, que era o lugar onde os sacerdotes tinham acesso, e um lugar chamado Santo dos Santos,
aonde tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E nesse lugar, no lugar santo do santo, entre o lugar santo e o santo do santo tinha o véu que separava esses dois compartimentos. E neste lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação, ele podia entrar naquele lugar. Então era um lugar que ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. Isso significa que Deus fechou a porta lá no Jardim do Éden, fechou a porta para que o homem não entrasse, colocou os querubins. Agora, Deus começa a sinalizar para o homem um novo caminho. Deus começa a sinalizar algumas coisas. E nesse tabernáculo, o homem então tem uma brecha para entrar ali, uma vez por ano. Então aquele caminho que estava totalmente fechado, porque ninguém podia chegar à presença de Deus, estava totalmente fechado. Agora, através do tabernáculo, o homem pode entrar, o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Então Deus começa a sinalizar algo para o homem, né? Começa a sinalizar alguma coisa para o homem. E eu quero falar um pouquinho dessa noite, nem tanto do santuário, eu quero falar um pouquinho sobre esse véu, que nós lemos aqui, que quando Jesus morre na cruz, esse véu é rasgado do alto a baixo. Então eu quero que você abra aí, né, no livro de Êxodo, capítulo 26. Êxodo 26, o versículo 31, para que a gente possa ler junto isso. Olha o que diz lá, Êxodo 26, 31. Deus está falando a respeito do tabernáculo, né? Desse santuário. No 26, 31 diz assim: depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Pode ir, Sabrina, até o... deixa eu ver aqui na minha Bíblia aqui. Até o 33. E colocá-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, ou seja, o lugar santo e o santo dos santos. Então, quando Deus coloca esse véu, eu fui dar uma pesquisada, algumas informações a respeito desse véu. A maioria dos historiadores concordam que ele tinha 18 metros de comprimento. Então, imagina 18 metros de comprimento, tinha 9 metros de largura, né? Até aí a maioria deles concorda. O que eles não concordam muito é com a espessura desse véu. Alguns dizem que tinha 7 centímetros, outros dizem que tinha 20 centímetros. Então, a espessura desse véu ficava entre 7 a 20, 25 centímetros de espessura. Então, era algo bem grosso que vedava a passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, o santo dos santos, né? E aí a gente começa a pensar que, humanamente falando, ninguém conseguiria rasgar esse véu. Ninguém conseguia rasgar esse véu devido à espessura dele, né? A Bíblia fala que ele era de linho fino, torcidos, né? Os linhos torcidos, tinha lá os fios de ouro e tinha a estampa dos querubins, os mesmos querubins lá do Jardim do Éden. Ele estava ali novamente, fechando o caminho que levava à presença de Deus.
Mas Deus ali abriu uma brecha. Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar. Só que para o sumo sacerdote entrar, ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, pelos pecados dele, pelos pecados da congregação, para que ele pudesse entrar ali dentro. Ele tinha que tomar banho, ele tinha que se lavar na água, ele tinha que vestir umas vestes sacerdotais, feita de linho, o calção, tudo detalhadamente para ele que pudesse entrar lá, irmãos. Porque se ele entrasse lá de qualquer maneira, ele era fumegado lá. Ele morria lá dentro. Algumas pessoas dizem, né? A Bíblia não diz que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda amarrada no pé. Porque se ele entrasse lá de qualquer forma, ele podia morrer lá dentro. E ninguém podia entrar lá para tirar ele, então puxava pela corda. Né? Isso algumas pessoas dizem. Né? Mas ele tinha todo um ritual que ele tinha que se preparar para entrar ali uma vez por ano. E quando ele saía dali, ele tinha um ritual para que ele pudesse novamente voltar e conviver com as pessoas. Né? E ele tinha que fazer esse ritual, porque era algo muito sério, algo muito assim, santíssimo para que ele pudesse entrar ali, sabe? Infelizmente, hoje a gente fala de Deus, as pessoas falam expressão de Deus de qualquer jeito, é o homem, é o cara, sabe? O homem lá de cima, sabe? Perderam toda essa reverência com Deus. Mas Deus sempre foi santo. E a santidade de Deus, ela é tão grande, ela é tão expressiva, porque Deus, ele é a santidade. E para as pessoas chegarem a Deus, tinha todo um ritual. Não era de qualquer forma. Né? E quando a gente volta aqui para Mateus 27, a Bíblia diz que Jesus, quando ele morre na cruz, esse véu, ele rasga do alto a baixo. A Bíblia diz também, né, que esse tabernáculo, depois do tabernáculo, ele passou a construção do templo, que aí foi o Salomão, filho de Davi, que construiu o templo. E quando o Salomão constrói o templo, então ele manda fazer novamente esse véu da mesma proporção. O templo foi construído na mesma proporção do tabernáculo, com as mesmas medidas, de formas diferentes, usando material diferente, mas o templo foi construído nas mesmas medidas do tabernáculo. Inclusive o véu que separava. E quando Jesus, então, morre na cruz, a Bíblia diz que esse véu rasgou do alto a baixo, ou seja, mostrando que não foi obra de homens, que nenhuma obra de homem conseguiria rasgar esse véu. Deus então abre o caminho através de Jesus. E Jesus, ele morre na cruz por volta das 15 horas. A Bíblia chama da hora nona, 3 horas da tarde. Jesus ele foi crucificado 9 horas da manhã. Ele ficou das 9 ao meio-dia na cruz. A Bíblia diz que do meio-dia às 15 horas houve trevas sobre a face da terra. Até que chegou às 15 horas, quando Jesus dá esse brado aqui e entrega o Espírito. No tabernáculo tinha 2 sacrifícios. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã, ele começava pela hora terceira. A hora terceira é às 9 horas da manhã. Então, 9 horas era a hora da oferta da manhã. E às 15 horas começava a oferta queimada, o sacrifício da tarde. Mostrando, simbolizando Jesus como o sacrifício perfeito para nossas vidas. O sacrifício perfeito de Deus para nós. E Jesus, ele foi o sacrifício perfeito e definitivo para a minha vida e para a sua vida. Porque lá, quando construiu o tabernáculo, colocou-se o véu
O sacerdote tinha que fazer isso uma vez por ano. Por quê? Porque o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava lá era pecador. Mas Jesus, ele ofereceu o seu corpo, a sua vida na cruz, para que esse véu fosse rasgado do alto a baixo. Amém, queridos? E um sacrifício definitivo. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus 9, versículo 11 e o versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Amém? Lá no tabernáculo tinha que oferecer, né, o sangue de bodes, o sangue de bezerros, para que o sacerdote pudesse entrar e pudesse oferecer, né, esse sangue em expiação do pecado do povo. A Bíblia diz que Jesus ele fez isso por nós. Não com o sangue de bodes e de bezerro, mas com o seu próprio sangue. O seu próprio sangue. A sua morte ali na cruz. Jesus fez isso por nós e efetuou uma eterna redenção. Não precisa repetir mais. Nós não precisamos mais fazer sacrifício, não precisamos mais imolar animais, não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício. O sacrifício que tinha que ser feito, Jesus já fez e fez de uma forma definitiva. Amém? Por isso hoje quando nós estamos cantando aqui, irmãos, eu fiquei imaginando. Porque só para entender todo o ritual, para entrar no tabernáculo, oferecer os animais, né? Nós aprendemos aqui naquela campanha sobre o altar, o fogo que não podia se apagar, a lenha que tinha que ser tirada, colocada. Todo aquele ritual já é difícil de entender. E quanto mais praticar todo aquele ritual. E hoje nós não precisamos fazer nenhum tipo de ritual. Não precisamos fazer mais nenhum tipo de ritual. Por quê? Porque o caminho já foi aberto. O véu que separava já foi rasgado, irmãos. E quem rasgou esse véu foi o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vá comigo, no livro de Hebreus, está aí no 9, vamos nos 10. Olha o que diz Hebreus 10, começando no versículo 19. 10, 19, vamos até o 25. Olha aí, tendo, pois, irmãos, agora olha o que a Bíblia está falando, tende, pois, irmãos. Esses irmãos aí eu quero entender que esses irmãos aí eu faço parte disso. Amém? Você faz parte disso também? Amém? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados das má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O versículo 19 começa dizendo, né? Põe lá o 19 de novo. Olha o que diz o 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia
Ousadia para quê, irmãos? Ousadia para quê? Para entrar. Entrar aonde? Aonde Deus quer que você entre? Aonde Deus quer que você fique? Aonde Deus quer que você permaneça? No santuário. No santuário. E aqui o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo que eu acho extremamente importante para a nossa caminhada. Onde Deus quer que você entre? No santuário. O que é o santuário? É o santo dos santos. É onde está a arca. É onde está a presença de Deus. Onde está a glória e a majestade de Deus. E muitas vezes, muitas pessoas têm até chegado até Jesus. Têm até chegado no átrio, que era uma das partes do tabernáculo. Têm até chegado no lugar santo, que onde estava a mesa, o candelabro, os pães. Tem até entendido que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Tem até entendido que é verdade, eu preciso fazer parte de uma igreja, eu preciso caminhar com Deus. Às vezes lê uma Bíblia de vez em quando, às vezes estuda um pouquinho, às vezes ora. Está ali no lugar santo. Mas o convite de Deus, irmãos, não é para a gente ficar no átrio, não é para a gente ficar no lugar santo. O convite de Deus é para a gente entrar no santo dos santos. É para entrar na presença dEle. É para estar com Ele. Por isso que muitas pessoas têm vivido com Deus, mas não têm experimentado, não têm vivenciado o que Deus tem para nossas vidas. Por quê? Porque não está entrando no santo dos santos. Por isso a Bíblia diz ali, tendo, pois, irmãos, ousadia. O que é ter ousadia? Nós temos que ter essa coragem, essa determinação de entrar no santo dos santos. Tem muita gente do lado de fora, irmãos. Sabe? Imagine, ali tem tudo que nós precisamos, está ali. E a gente está do lado de fora. Está do lado de fora. Nós só vamos experimentar o plano e o propósito e o projeto de Deus. Nós só vamos experimentar tudo que Jesus conquistou na cruz, quando nós decidirmos entrar no santo dos santos. Entrar realmente na presença de Deus. Entrar realmente aonde Deus está. Aonde Deus quer que nós estejamos. Porque Ele convida você, tem depois, irmãos, ousadias para entrar. Por que Ele está te chamando para entrar? Porque Jesus abriu o caminho para você. Quem podia entrar lá no Velho Testamento? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Jesus, através do sacrifício, quando Ele dá o brado lá de morte, quando Jesus morre, através da oferta da sua carne, a carne de Jesus se rasgou, o sangue foi derramado e o véu se rasgou, abrindo o caminho para você entrar. Hoje você não precisa fazer mais nada, você só precisa entrar na presença de Deus. Você só precisa estar na presença de Deus. Você só precisa ter intrepidez, coragem, ter fé. Você precisa se aproximar. Você precisa ter, como nós lemos aqui, um coração limpo, um desejo ardente de estar na presença de Deus. Porque é no lugar santo do santo, é ali que Deus quer que você fique. Hoje, infelizmente, tem muita gente negociando isso. Tem muita gente negociando essas coisas, sabe? Não, se der eu vou. Se tiver tempo eu faço, sabe? E Deus está falando, vem meu filho, vem para o santo do santo, vem para perto. Vem para perto. E a gente está aí batendo boca, discutindo, e questionando e falando um monte de coisa. E Deus falando, vem para perto. Vem para perto. Porque sem a presença de Deus, nós não vamos experimentar o que Deus preparou para nós, irmãos. O que Deus conquistou na cruz para nós. Não tem como experimentar se nós não estivermos no santo dos santos.
Nós precisamos entrar nesse lugar. O átrio era um lugar que todo o povo chegava. O povo trazia os animais para ser sacrificado. O povo estava ali. No lugar santo, o sacerdote podia chegar. A gente pode ter uma religião, mas no Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus te comprou, você é propriedade dele, e ele te dá direito de entrar no Santo dos Santos, o lugar que ele conquistou para você. Por isso, lá em João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos leva na presença de Deus. Agora, no Santo dos Santos, onde está a presença de Deus, onde está a glória de Deus, lá tem tudo o que eu preciso, lá tem tudo o que você precisa. Lá tem todas as nossas necessidades supridas, lá tem todas as provisões que nós necessitamos, lá tem tudo aquilo que eu preciso para viver e viver uma vida abençoada aqui na terra. É no Santo dos Santos. É lá que tem tudo. Por isso que o convite da palavra de Deus é para que você entre nesse lugar e fique ali, no Santo dos Santos. No Santo do Santo tem cura, libertação, prosperidade, tudo o que você necessita, tudo o que você precisa, está ali, no Santo do Santo. Agora, a grande questão e a pergunta é: você quer entrar no Santo do Santo? Você quer entrar realmente no Santo do Santo? Porque para entrar no Santo dos Santos, irmãos, tem que ter o que nós lemos aqui, ó. Intrepidez, coração limpo, fé, coragem, tem que ter determinação, tem que dizer não para o pecado e falar: não, pecado não, porque se você entrar na presença, se entrar no Santo do Santo em pecado, é perigoso vir algo ali e as coisas, em vez de melhorar, piorar. Por isso tem muita gente que fala assim: eu vim para Jesus, as coisas estão piorando. É porque está precisando limpar. Deus vai limpando, até você estar totalmente limpo, para ficar ali no Santo dos Santos. Porque Deus não trabalha, e Deus não é condizente com o pecado, irmãos. Deus não trabalha com o pecado. O pecado, Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Deus agora trabalha com santidade. Amém? E para estar no Santo do Santo, nós precisamos de santidade. Amém? Você quer entrar no Santo dos Santos? Por isso eu digo, irmãos, tem que ter coragem para andar com Jesus. Jesus não chama qualquer um. Deus não escolhe qualquer um. Deus escolhe pessoas corajosas, que realmente tenham coragem de andar com Ele e dizer: eu sou de Jesus e não abro mão. Eu estou ali no Santo do Santo e ali eu vou ficar, vou permanecer até o fim, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a se colocar em pé, quero chamar aqui o grupo de louvor, e o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é te fazer esse convite. Você quer entrar no Santo do Santo? Você quer entrar na presença de Deus? Quer experimentar Deus como você nunca experimentou? Chega de ficar de fora, irmãos, né? Chega de ficar de fora, olhando as coisas acontecendo, chega de ficar vendo os testemunhos dos outros, chega de olhar as coisas que Deus está fazendo na vida dos outros. Agora é a sua vez, agora é o seu momento. Por isso ele diz, né? Entra, vem para a minha presença, entra no Santo do Santo, entra na minha presença. E ali tem tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Amém?